Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. Alguns princípios da profecia. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Quinta-feira, 3 de abril de 2025. Literal ou simbólico? Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, que nesta hora se sintam abraçados por nosso querido Pai Celeste, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre cada aspecto da vida e sobre cada membro da sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina do dia. Vamos ao nosso estudo de hoje? Quando nós estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais nós lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou de modo simbólico. Há dois extremos que devem ser evitados: tratar coisas literais como simbólicas. Diversos erros doutrinários surgem quando nós negamos as palavras simples que Deus usou para comunicar a sua verdade. Outro erro é tratar coisas simbólicas como literais. Por outro lado, seria igualmente errado forçar um sentido literal quando Deus usa uma linguagem figurada. Os judeus helenizados, por volta do ano 300 a.C., sob forte influência da prática literária dos gregos, começaram a interpretar os seus escritos sagrados, hoje conhecidos como Antigo Testamento, sob a ótica da alegorização. O grande problema do método alegórico é que, se decidirmos segui-lo, poderemos defender qualquer coisa que pensarmos. Existem aqueles que se apegam a um literalismo excessivo, que os faz ler as Escrituras sem lhe captar o conteúdo mais amplo e mais profundo. Aos que se deixam levar ao extremo do subjetivismo, aproximando-se da mensagem bíblica como quem lê apenas fantasias, alegorias. Quando fazemos de nós mesmos os árbitros finais de quais partes da Bíblia são literais e quais não são, nós nos elevamos acima de Deus. Ele nos deu a sua palavra para se comunicar conosco. O texto bíblico é a base de qualquer discussão sobre a profecia bíblica. A primeira intenção do leitor, portanto, deveria ser ler o texto bíblico profético com uma mente atenta. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Visto que o texto profético é o seu próprio intérprete, é necessário buscar o significado do texto, principalmente dentro do próprio texto. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Tenhamos em mente que vivemos em tempos distintos. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo desse país. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético, porque no passado não era assim. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar-se a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação. Espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. Claramente a Bíblia se explica. Por que Deus falou por intermédio de símbolos, em vez de ser mais direta em sua revelação?
Por que Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia? Certamente existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar assim, por meio de símbolos, especialmente nas profecias. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria ainda pior. No entanto, sejam quais forem as razões para o uso de símbolos, nós podemos hoje ter a certeza de que Deus deseja que entendamos o que os símbolos significam. A palavra de Deus foi nos dada para revelar quem é Deus e qual a sua vontade, e não para ser para nós um conjunto de livros misteriosos e incompreensíveis e inexplicáveis. Mesmo que alguns símbolos e profecias possam parecer difíceis de compreender, nós podemos buscar a sabedoria de Deus e, com a sua iluminação e através das ferramentas que Ele nos deixou, através da sua palavra, entender a sua vontade. Que Deus nos capacite e ilumine para isso. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.